Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre filosofia, espero que vocês gostem, tá? Eu falei de Voltaire, o grande iluminista, autor de Cândido Otimismo, francês, né, que morreu com 83 anos. Eu falei de Rousseau, assim, bem por alto, né, que nasceu em Genebra, na Suíça, outro grande iluminista, apesar de 18 anos mais novo que Voltaire, os dois morreram no mesmo ano, olha que coincidência, os dois morreram em 1778, só que Voltaire com 83 e Rousseau com 66. Bom, eram os dois iluministas, como vocês já viram, mas tinham ideias contrárias e se debateram até em cartas, tá? Rousseau dizia que o homem é bom, a sociedade é o que o corrompe, e Voltaire, mais racional, defendia as liberdades civis de expressão religiosa, de comércio, etc. Tem uma frase que é muito conhecida e é atribuída a Voltaire, só que na realidade não foi ele que escreveu. Foi escrita um trabalho de Evelyn Beatrice, que escreveu sobre as crenças de Voltaire. E ela escreveu essa frase que, segundo ela, ilustra a crença de Voltaire. Ela, ao escrever essa frase, assim, define Voltaire, define o que ele acreditava. Olha a frase, que vocês conhecem. Eu posso não concordar com uma única palavra que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Olha que isso aí, tem gente que não concorda e não aceita o outro defender suas ideias. E ele fala, posso não concordar, mas vou defender o direito de você dizê-las. Isso é muito importante, é para refletir. Mas hoje vou falar de outro filósofo, só que não era iluminista, porque nasceu mais de 100 anos antes. E eu falei que o iluminismo, né, o auge foi no século XVIII. E esse que eu vou falar hoje nasceu mais de 100 anos antes, só que ele é um grande filósofo, matemático, um grande estudioso, tá? E ele também contradisse Rousseau, quando Rousseau disse que o homem é bom, ao entrar nessa sociedade é que ele fica corrompido. Só que Thomas Hobbes diz que, ao contrário, o homem é mau. O homem é o lobo do próprio homem. Depois vou falar sobre isso, tá? Bom, falar sobre Thomas Hobbes. Quem era Thomas Hobbes? Nasceu em 1588 e vai morrer em 1679, tá? Olha, gente, com 91 anos, que a expectativa de vida na Inglaterra, ele era inglês, beirava-se os 40 anos e ele morreu com 91. E ele escreveu a principal obra dele com 63, o que eu vou falar muito hoje sobre a aula, que é o Leviatã, tá? Bom, então, como eu falei, não era o século do iluminismo, tá? Mas ele escreve essa obra inspirada, que deu o nome de Leviatã, inspirada no monstro da Bíblia, do Antigo Testamento. Depois vou falar quem era esse monstro chamado Leviatã. Mas primeiro vou falar a origem desse Thomas Hobbes. Quem era Thomas Hobbes? Ele era filho de um padre da igreja anglicana. Lembram da igreja anglicana? Quem não lembra, foi fundada por Henrique VIII para casar com Ana Bolena. Como a igreja católica não deu o divórcio, eles rompeu com a igreja católica e fundou a religião anglicana. Então, Thomas Hobbes era filho de um padre da religião anglicana. Nunca esqueçam que a religião anglicana foi fundada por Henrique VIII em 1534, tá? Bom, voltando a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes diz que, segundo a biografia dele, o pai teve uma briga lá na região onde ele morava, no chamado Condado de Westport, e nessa briga para ele não morrer, ele fugiu e deixou os 3 filhos com o irmão. Então, Thomas Hobbes e os 2 irmãos foram criados pelo tio. Ele frequentou a escola, 3 escolas lá da região, e depois foi para a Universidade de Oxford, onde se formou. Após se formar, como ele era muito brilhante, ele foi professor do filho de uma família nobre, muito famosa, chamada Cavendish, tá? Diz que ele foi preceptor de um filho, depois mais tarde foi do outro filho. Nesse primeiro filho, diz que ele, com esse menino, ele viajou pela França e pela Itália, tá? Bom, diz que na volta dessa viagem, tá? O que ele fez?
traduziu, que ele adorava os clássicos gregos, os clássicos da mitologia grega, ele adorava. Então ele traduziu a história do Peloponeso, de autoria de Tucídides, século V a.C. Vocês lembram da Guerra do Peloponeso, do ginásio? Tenho certeza que caiu na prova de vocês, que eu perguntei muito sobre essa guerra nas minhas provas, dos meus alunos. Foi a guerra entre Esparta, a cidade-estado grega completamente militarista, né, cujo objetivo era ser militar, contra Atenas, a cidade-estado mais ligada à cultura, à democracia, ao teatro, etc. Essa guerra do Peloponeso demorou 27 anos e foi o fim, realmente, do poderio de Atenas, de que Esparta, né, entrou em luta com Atenas, porque Atenas estava crescendo demais, então ele queria acabar com o poderio de Atenas. Mas essa é outra história, tá? Então, Guerra do Peloponeso, não pode esquecer, 27 anos entre Esparta e Atenas, vocês lembram bem. Bom, mas voltando a Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes, o inglês, ele viveu na época da Guerra Civil Inglesa. Uma guerra que acaba com a decapitação do rei Carlos I. Olha só, mais de 100 anos antes de Luís XVI morrer na guilhotina lá na França, mais de 100 anos antes, na Inglaterra também teve um rei decapitado. Houve uma guerra civil entre 1642 e 1649 e o rei Carlos I foi decapitado. Quem era esse Carlos I? Lembram quando a Elizabeth I morreu? A Rainha Virgem? Quem não lembra, vai lá ver o vídeo. Ela morreu, não tinha filhos, não deixou herdeiros. Quem herdou o trono? Jaime VI da Escócia, que ficou Jaime I da Inglaterra. Lembram? E ele continuou com o teatro isabelino ou elisabetano, e até o Shakespeare dedicou muitas obras a esse Jaime I da Inglaterra, que era o sexto da Escócia, porque ele continuou valorizando o teatro inglês. Esse Jaime I da Inglaterra, que substituiu Elizabeth I, era o pai desse Carlos I. Tá bom? Bom. Então, por que ele foi decapitado? Tá? Sabe por quê? Esse Carlos I tinha ideias muito diferentes dos reis ingleses. Ele achava que o rei não tinha que dar satisfação para ninguém, que ele tinha o direito divino de governar. Então, houve muita briga, muitos embates contra o parlamento inglês. Tá? Dentro dele, o rei não tinha que dar satisfação. Agora, quer dizer, a gota d'água entre a grande guerra entre ele e o parlamento foi que ele aumentou os impostos sem autorização e aprovação do parlamento. E aí começaram a ver ele combatendo o parlamento combatendo o rei. Ele, sabe o que ele fez? Fechou o parlamento. Prendeu 9 de seus líderes e governou a Inglaterra mais de 10 anos, sem parlamento. Tá? Aí o que vai acontecer? Começa uma guerra civil. Em 1642, como eu falei, que vai até 1649, quando ele é decapitado. Ele, no auge, depois de muitas batalhas, muitas perdas, ele foge para a Escócia, a terra do pai dele, mas os escoceses o entregam à Inglaterra. Ele foge, consegue fugir e é recapturado em 1649. E aí ele é julgado por 75 membros, um julgamento que vai durar 3 dias. Tá? E ele é acusado de traidor e é decapitado. Olhem bem a acusação, quer dizer, por que ele foi decapitado? A explicação da decapitação do rei. Olha como é parecido com o que está acontecendo hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo. O rei foi acusado de traidor da Inglaterra, porque usou seu poder para perseguir objetivos pessoais, em vez de agir pelo bem do país. Usou seu poder para perseguir objetivos pessoais,
em vez de agir pelo bem do país. Raciocinem, pensem, não é só no Brasil, mas tem muita gente, muito governo por aí que os governantes, os políticos pensam em objetivos pessoais, não no bem do Brasil, tá? Bom, aí ele é decapitado, então vai haver um interregno. Já expliquei para vocês o que é um interregno. Interregno é entre reis, é um período onde não há reis, é um entre-regno, entre reis. Então foi implantada uma república, que vai desde a decapitação do rei, em 1649, até 1660, quando a monarquia é readmitida, volta a monarquia. Deixa eu só dar uma parte. De 1649 até 1658, quem mandava, né, nessa república era Oliver Cromwell. Aí ele morreu em 1658 e o filho o substituiu, mas ele se mostrou fraco e é derrubado em 1660. Então, volta a monarquia. Nesse período da República, é aí que ele escreve a sua principal obra, o Thomas Hobbes, o Leviatã, tá? Aí, depois que volta a monarquia, o Thomas Hobbes é readmitido na corte, recebe uma gorda pensão do rei Carlos II, que agora é que está herdando, que é o filho daquele que foi decapitado, Carlos II, tá? Então, em 1660, volta a monarquia, Thomas Hobbes está de novo na corte. Só que em 1666, 6 anos depois, ele sofre um susto, o Thomas Hobbes, e passa por muitos apuros. Sabe por quê? Ele escreveu o Leviatã durante no interregno, né? Ele escreveu o Leviatã. Mas aí, essa obra passa a ser considerada ateia. Então surge um anti-robismo, um grupo contra Hobbes, dizendo que ele era ateu, que ele não podia falar daquelas coisas. Então, há uma comissão para julgar se realmente a obra é ateia ou não, e se fosse ateia, teria que ser condenado. Então, ele passa por muito susto, tá? Finalmente, a obra não é condenada, mas vou dizer por que houve essa dúvida, né? Essa acusação que a obra era ateia. Só uma parte, ele levou tanto susto e passou por tanto apuro que ele nunca mais escreveu nada sobre a conduta humana. Passou a se dedicar mais aos clássicos gregos. Depois eu vou falar sobre isso. Bom, então, vou dizer a parte do livro do Leviatã que fez com que surgisse esse movimento anti-robismo, né? Ele diz o seguinte: os primeiros líderes das sociedades primitivas criaram crenças e religiões para manterem o povo obediente e pacífico. Diante dessa frase, que os primeiros líderes inventaram as crenças e religiões para o povo ficar obediente e passivo, diante dessa frase, que eles acharam muito forte, de cunho ateu, seus livros foram queimados e ele não foi condenado, mas ele realmente se afastou de ficar filosofando sobre a conduta humana. Dedicou-se, como eu falei, mais aos clássicos da mitologia grega. E na época chegou até a traduzir a Ilíada e a Odisseia para o inglês. Tá? Bom, voltando às ideias de Thomas Hobbes, tá? No seu Leviatã, que foi escrito em 1651, durante o interregno, tá? Bom, os homens, segundo ele, são diferentes de Rousseau, que o homem é bom, a sociedade é o que corrompe. Olha o que ele fala dos homens. Os homens são egoístas, por natureza. Seus pensamentos estão sempre em conflito, por causa do seu egoísmo. Eles têm o egoísmo aflorado. E por causa desse egoísmo, são capazes de matar e roubar. O homem é o lobo do homem. Todos contra todos, de acordo com a sua natureza. Assim, para uns não matarem os outros e acabar a humanidade, será preciso, necessário, um contrato social que estabeleça a paz. Mas essa paz precisaria de um soberano forte, tá? Que faça com que obedeça esse contrato social.
esse soberano seria o Leviatã, esse monstro bíblico. Vou dizer por quê. Esse soberano, com toda a força que lhe teria sido incumbida, ele iria punir aqueles que não obedecessem esse contrato social. Mas para ele, para Thomas Hobbes, a melhor forma de governo é a monarquia sem parlamento, para que o poder não se divida. Quando o poder é dividido, segundo Thomas Hobbes, há o caos. Hobbes diz que o homem no seu estado natural é egoísta, egocêntrico, inseguro, sem conceito de justiça. Só segue suas paixões, quer a glória, e para isso ele derruba o outro pelas costas, sem maior pudor. Tá? Os homens são iguais nas capacidades, expectativa de êxito, mas não aceita alguém reter o seu poder. Ele é egoísta, competitivo, orgulhoso, vingativo, vaidoso e ambicioso. Por isso, segundo Hobbes, cada homem é inimigo do outro homem. O homem é o lobo do próprio homem. Homo homini lupus. Ao contrário, como eu falei, de Rousseau, que dizia que o mundo primitivo, né, o homem é bom, vive com a natureza, vive em harmonia. Depois que ele vem para a sociedade é que ele fica corrompido. Bom, por que o Hobbes, Thomas Hobbes, em 1651, quando escreveu Leviatã, escolheu esse nome, esse monstro bíblico, o nome da obra, tá? Leviatã, no Antigo Testamento, aparece como um monstro bíblico, tá? Um monstro bíblico. Aparece esse monstro no livro de Jó, nos livros de Jó e no livro de Isaías. E nos dois aparecem diferentes formas. Pode ser um dragão, um crocodilo, uma serpente, tá? Mas, segundo o livro de Jó, seria uma serpente marinha, que depois, na Idade Média, foi considerada pela Igreja Católica, aí já na Idade Média, foi considerada pela Igreja Católica, na Idade Média, no auge da religião católica, foi considerada como o demônio que representa o quinto pecado, que é a inveja, tá? Os livros de Jó são considerados um dos livros da Bíblia hebraica mais poéticos do Antigo Testamento. Segundo os estudiosos, é uma obra teológica muito rica. E nesse livro de Jó, descreve o Leviatã, olha como ele descreve o Leviatã, que vai inspirar Thomas Hobbes a escolher o seu nome. Nos livros de Jó, o Leviatã é descrito como o maior e mais poderoso dos monstros aquáticos. E ele escreve, entre aspas, ninguém era bastante ousado para provocá-lo. Quando ele se levanta, esse monstro, tremem as ondas do mar. As vagas do mar se afastam. O ferro, para ele, é palha. O bronze é pau podre. Então, Hobbes, ao escolher esse nome para sua obra, faz uma analogia de como tem que ser o governo central. Teria que ser igual ao monstro Leviatã. Todo o poder nas mãos do governo, tomando todas as decisões. Hobbes diz que o homem precisa de freios e meios que controlem sua natureza. E esses freios e esses meios têm que estar no papel do Estado. O Estado, segundo Hobbes, tem que ser como o Leviatã e tem que ser como uma balança e uma espada. Uma balança para julgar e a espada para punir. Tá? Para Rousseau, o problema do homem começa, como eu falei, quando é posto na sociedade, tá? Gente, isso é para pensar. Cada um acha... Eu lembro que na faculdade, quando tinha um professor excelente chamado Newton, várias aulas falou sobre Rousseau. Aí depois veio, a gente ficou maravilhada, nossa. Depois veio várias aulas falou sobre Thomas Hobbes, e aí a gente ficou balançado.
E aí, essa importância, a gente tem que ver os dois lados para tomar as nossas decisões de opinião, sabe? Não é só olhar um lado e achar que aquilo é certo. Tem que ver os dois lados, os três lados, os quatro lados, para tomar uma decisão própria. Então, o homem é bom por natureza? O homem é mau por natureza? Cada um, com seus conceitos, com a sua formação, vê, ou às vezes até pode ver razão, uma parte da razão num, uma parte da razão no outro, ou só num, ou só no outro. Nós temos liberdade de pensamento. Nós não podemos ser hipócritas e, sabe, a gente tem que ter o nosso discernimento, que é muito, muito, muito importante. Bom, para terminar essa aula, eu só vou voltar um pouquinho à Guerra das Duas Rosas, me desculpem, tá? Como eu falei do Jaime e do Carlos I, eu tenho que falar, só relembrando. Lembram? York, Lancaster, uma guerra de mais de 30 anos. York a rosa branca, Lancaster a vermelha. Aí, o último rei, Lancaster, era Henrique VII. Como ele casa com uma mulher York, ele funde as duas rosas e vira a dinastia Tudor, tá? Aí vem Henrique VIII, o fundador da igreja anglicana, Elizabeth, vem os filhos, a mulher Dona Maria I, vem a Elizabeth I, e acaba a dinastia Tudor, daquela rosa que tem as duas cores, com Elizabeth I, porque ela não deixou herdeiros. Então quem vai herdar? Não é o Jaime I da Inglaterra e VI da Escócia? Então vai começar a dinastia Stuart. Então a Tudor termina com a Elizabeth I. E hoje quem governa a Inglaterra? A dinastia Windsor. Mas não vou falar mais nada, só para relembrar. Gente, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa relembrem as outras aulas anteriores, tá bom? Beijo!